Nós estamos aí acompanhando o avanço de vários setores da sociedade brasileira e mais de uma cidade do país está recorrendo à dessalinização da água porque há falta de água naquela região. Também, nós temos aqui o exemplo de Ilhabela, aqui no litoral norte de São Paulo, que também está nessa linha. O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica Ambiental, aqui da Poli, da Universidade de São Paulo, professor José Carlos Mirzewa, está aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes do Jornal Nova Brasil. É um prazer estar aqui conversando com você. Igualmente. Professor, primeiro passo. Nós temos tecnologia à disposição para que outras usinas de dessalinização de água do mar possam ser implantadas no nosso país? Bom, a tecnologia ela existe, né? É uma tecnologia mundial. O Brasil, embora use a tecnologia de dessalinização há muito tempo, não domina, ou seja, nós não fabricamos o principal equipamento para a dessalinização, que são as membranas, mas basicamente é uma commodity, né, esse tipo de material, e ele está disponível para nós já há muito tempo. Então, a indústria, né, passou a utilizar desde a década de 1990, na área de abastecimento público para tratamento de água. O primeiro caso no Brasil foi em Fernando de Noronha, né, que não tinha condição, e depois, hoje a gente tem o caso do Ceará, né, lá de Fortaleza, que seria a maior usina de dessalinização do Brasil, e na sequência vem Ilhabela, então, com essa opção, né, de produzir água para regiões onde você tem problemas de escassez. Professor José Carlos, uma implantação de uma usina como essa, de dessalinização, exige grandes investimentos ou não? Bom, o investimento ele é compatível com o investimento como qualquer outra tecnologia. A questão básica é que para produzir água para abastecimento público, você tem as fontes tradicionais, né, que são os mananciais de água doce. Esse tipo de manancial ele requer menor intensidade, né, de energia para a produção de água. E a outra opção é a dessalinização. Dentre as formas de fazer dessalinização, a tecnologia que está sendo proposta para Ilhabela é a que tem menor custo de investimento e também de operação e manutenção. Professor, a ideia básica é que a gente deve ter... Pois não, por favor. Pode falar. Não, por favor. Não, a ideia básica que a gente tem que pensar é o seguinte, se você não usar dessalinização, você não tem outra opção para abastecimento. Então, acaba sendo mais caro você não ter a água, né, para distribuir para a população, ao invés de usar essas novas tecnologias. Professor, essa água é potável? Sim, a água que você produz por dessalinização, né, nós utilizamos a tecnologia de osmose reversa ou osmose inversa, dependendo da região do Brasil que você está. Ela produz água que atende aos padrões exigidos pela portaria do Ministério da Saúde para água de abastecimento. Então, ela é potável. Perfeito. Agora, ela pode ser captada, por exemplo, em qualquer lugar do mar ou há locais inadequados? Por exemplo, eu vi até outro dia nós estávamos falando aqui da Bacia de Santos, né, da qualidade da água de ar da Bacia do Porto de Santos, que é um negócio tremendo. Imagino que numa situação como essa não é favorável. Não, para você captar, você tem que localizar, né, o ponto de captação numa região onde a qualidade da água não sofre, né, interferência ou impacto de lançamento de esgotos, né, onde a qualidade é bem melhor. Então, existe um planejamento, né, que é feito para você localizar o ponto de captação para que o sistema de tratamento seja o mais simples possível dentro do contexto da dessalinização. Então, geralmente, você ou capta em poços, né, na costa, você perfura alguns poços próximo do mar, ou então você faz captação em mar aberto, que é basicamente o que Ilhabela possivelmente vai fazer. Professor, esse processo eu suponho que é um processo internacional, né? Acho que o mundo inteiro deve estar recorrendo a isso, não? Sim, é um processo que, por exemplo, os países do Oriente Médio, né, onde eles têm já problemas de escassez hídrica há muito tempo, são os países que têm as maiores, né, unidades de dessalinização do mundo. E elas vieram se expandindo, né, ao longo do tempo, agora para países que
antigamente só usavam como recurso a água doce, né, água de mananciais superficiais ou subterrâneos doces. Só que agora, pela escassez, acaba sendo necessário usar essa prática. Professor, na ponta lá no consumidor, ele vai pagar mais por essa conta de água ou não? Bom, ele vai pagar eventualmente, né, os custos, possivelmente vai ter um aumento, né, mas de maneira geral, nos sistemas de abastecimento, a parte mais cara é a distribuição, não é tanto o tratamento. Mas é óbvio, né, se você vai gastar um pouco mais de energia, né, um investimento maior, você vai ter um custo um pouco maior. A ideia é que você vai fazer uma composição de custo entre os recursos que você tem de menor valor com esse custo de maior valor, e isso vai sair num valor médio, né, que a população vai ter capacidade de pagamento, principalmente em Arabella, né, se você considerar os principais moradores. Perfeitamente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Heraldo. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Bom Professor trabalho José para você. Nós que agradecemos. Professor José Carlos Yertzva, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica da Universidade de São Paulo, conversando conosco.